Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez com uma live, né, do nosso projeto Ações de Apoio Psicossocial à Comunidade em Épocas de Crise, o fenômeno Covid-19. É um projeto de extensão da UNEB Campus 18. Eu sou Marília Martins, psicóloga, professora na UNEB Campus 18, e queremos agradecer, né, em primeiro lugar, aos nossos monitores, Tami Hermano e Timóteo Araújo, sem os quais não estaremos aqui hoje para a realização dessa live, e gostaríamos também de estar abordando com vocês hoje uma temática muito atual, uma temática muito pertinente, e que está sendo veiculada, né, cotidianamente nas mídias, não somente pelos acontecimentos últimos que aconteceram nos Estados Unidos, mas a importância de estarmos falando sobre este assunto diz respeito ao nosso cotidiano em nosso país, que precisa ser sempre debatido, sempre repensado, para que haja transformações na nossa cultura. Bom, o tema que estaremos abordando hoje é o racismo e atualidades, antifascismo, ações e transformações possíveis. Para estarmos tratando do tema, nós convidamos três pessoas muito importantes, muito significativas para abordar a temática. A professora Jussiane Silva de Souza, que é doutora em educação, né, professora e pesquisadora na UNEB Campus 18. O Marcos Oliveira de Queiroz, né, mestre em História Social e também faz parte do Centro de Pesquisa das Religiões, né, do CPR-UF. E a Cláudia Vanessa Gomes, professora, mestre em Ensino e Relações Étnico-Raciais também, pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Uma coisa muito importante que precisamos lembrar, né, nós já temos mais de 130 anos da abolição da escravatura, mas o racismo continua, né, ele está muito presente nas estruturas da nossa cultura. Então, houve uma abolição, mas sabemos que a escravidão continua sob outras formas, sendo que o tema, né, que escolhemos para abordar hoje é um tema complexo, que envolve questões políticas, questões econômicas, questões sociológicas, questões religiosas, questões também de cunho psicológico, e isso denota a complexidade dele. Nós não podemos esquecer, em momento algum, o que aconteceu, né, no período da escravatura no nosso país, porque desse período vem toda uma herança, né, cultural para a nossa realidade brasileira até hoje, e lembrando dos fatos difíceis que aconteceram, nós sabemos que nós podemos evitar, né, chamar a atenção da humanidade para que isso volte a acontecer novamente, né? Nós lembramos do Holocausto, os judeus lembram o Holocausto, fazem questão de lembrar. Para quê? Para que a sociedade, o mundo, não volte a repetir atrocidades como aquelas. No mesmo sentido, nós lembramos as questões voltadas para a escravidão negra e também para as opressões que vieram sobre os indígenas e sobre outras situações mundiais e até mesmo em nosso país, dentro desse aspecto de não voltar a repetir situações semelhantes a essa, né? Quando nós falamos também dos hospitais psiquiátricos, né? Quando nós lembramos disso, por exemplo, no documentário Holocausto Brasileiro, né? Que trata do Hospital Psiquiátrico Colônia, que retratou a realidade de diversos outros hospitais psiquiátricos no Brasil, nós também queremos evitar, né? Lembrar que isso aconteceu, para que não se repita mais na nossa história. E é nesse sentido que hoje nós estamos reunidos para discutir a temática, sabendo que 54% da população brasileira é a população negra, né? E que até mesmo o nosso pensamento, apesar da abolição, fato histórico lá há mais de 130 anos atrás, o nosso pensamento, o nosso inconsciente, ele continua colonial, ele ainda não foi transformado, né? A nossa cultura ainda apresenta um traço muito forte no sentido do racismo, e nós precisamos realmente combater, né, levar adiante o pensamento antirracista e ações antirracistas também, para que nós possamos, nesse enfrentamento, batalhar por uma descolonização, tanto em nível subjetivo como coletivo, né, em termos de Brasil. Existe uma grande ilusão na nossa cultura de que o brasileiro não é racista. Na verdade, isso é, inclusive, uma forma de invisibilizar esse racismo. E nós vemos aí a situação que o nosso país enfrenta,
né? Eu gosto muito de uma frase que o Lucas Veiga fala, um colega psicólogo. Ele falou que ouvir o sintoma é ouvir o mundo que o produz, né? Os sintomas que nós temos ouvido, que nós temos visto no nosso país, demonstram que esse racismo existe, que ele é estrutural e que é preciso que haja combate, que haja enfrentamento, né? Que haja ações antirracistas nesse sentido, visando transformações que são, sim, possíveis, trabalhosas, mas possíveis. Né? Então, a morte de jovens, né, em sua maioria negros, nos chama a atenção justamente como sintomas desse racismo também, que gera outras consequências. Né? Falando um pouquinho da psicologia nesse contexto, nos anos 90 nós tivemos, né, um primeiro grupo de mulheres negras psicólogas que se organizaram no sentido de buscar esse compromisso, né, da psicologia com a reflexão e a eliminação do racismo. E, mais adiante, em 2002, nós tivemos a resolução 018, né, do Conselho Federal de Psicologia, que mostrava claramente, que mostra, né, claramente esse compromisso em contribuir para essa reflexão e eliminação. E, de fato, nós não temos hoje uma psicologia preta. A psicologia que existe hoje é uma psicologia ainda branca, né, e, inclusive, nas faculdades, nós não temos, é muito raro a gente ter alguma disciplina que esteja voltada para o ensino da história e da cultura afro-brasileira, né, sendo que nós temos, né, duas leis, né, a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que trazem em si a obrigatoriedade de haver disciplinas que tratem desse cunho, desse assunto, na formação dos profissionais, então, em todos os níveis de ensino. Né? Então, é algo a ser pensado, é algo a ser discutido também, né? E nós sabemos que a educação é um fator-chave para essas transformações e gostaríamos agora de convidar os nossos participantes para essa discussão de hoje, no intuito de buscar caminhos, de buscar possibilidades para que a gente consiga, sim, vitórias a cada dia mais nesse sentido do antirracismo e das transformações possíveis. Então, queríamos convidar agora para a nossa sala a Giciene Silva de Souza, professora, o Marcos Oliveira de Queiroz, a Cláudia Vanessa Gomes. Sejam bem-vindos. Vamos estar, então, aí tratando desse tema tão relevante, né, para todos nós e para o nosso país, que nos toca profundamente em todos os sentidos. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Justiene, para ela se apresentar e fazer as primeiras considerações sobre a temática. Boa noite a todos. Para mim é um privilégio estar aqui. Agradeço o convite, a Marília. No início eu ainda falei com ela que eu tenho resistências com as lives, né? Porque eu gosto de interação, do olho no olho, de falar com o público interagindo e fazer com que tenha vivacidade, né? Mas esse contexto a gente precisa mudar nossos hábitos, mudar nossas visões, não é? E se adaptar. Então, sou muito grata por estar aqui com vocês, agradeço muito a necessidade, e foi isso que me impulsionou a aceitar falar diante de uma câmera, né, porque nem todos nós estamos preparados para isso hoje, mas é um tema necessário, é um tema vigente, e nós precisamos levar isso a cabo, precisamos discutir, precisamos tensionar para que mudanças aconteçam, né? Protocolos existem, então vamos aos protocolos, né? Eu sou professora hoje, lotada na Universidade do Estado da Bahia, no campus 18, fica na cidade de Eunápolis, embora eu moro em Teixeira, e faça câmbios, né, com o campus daqui também. A gente coopera com outros campos. Venho pesquisando na área, hoje eu sou doutora em educação, com a ênfase na educação para as relações étnico-raciais. Tenho uma pesquisa em que, nesta, eu me impulsionei, me senti motivada a
verificar como as ações para a implementação da Lei 10.639 estão sendo efetivadas a partir dos materiais produzidos para isso. E nesse trabalho, eu defendo a ideia de que o negro, ele precisa ser representado nos materiais didáticos de forma efetivamente afirmativa, a fim de contribuir com a formação identitária do negro contemporâneo. Então, hoje, a identidade do negro, ela se encontra deslocada daqueles primórdios que nós vamos discutir hoje, e nós precisamos nos apropriar dessa identidade, nós precisamos entender quem nós somos a partir das nossas matrizes, das nossas origens, né? A nossa formação social é necessária conversar sobre isso para que a negatividade sobre a temática ela seja dissipada, não é? Não só a negatividade sobre a temática, mas também a negação da existência do racismo no nosso país, que é um caso estrutural, então não tem como fazer com que essa negativa seja válida, não é? Então, nós precisamos entender, e eu gostaria de colocar aqui o meu lugar de fala, é importante que esse lugar ele seja demarcado. Eu aprendi um pouco com a Djamila Ribeiro, de que esse lugar de fala, ele é importante ser colocado justamente para que a nossa propriedade em assumir posicionamentos seja validada. Então, eu preciso falar quem eu sou, não é, para que se compreenda os vieses que a nossa disseminação da pesquisa, do entendimento daquilo que nós vamos reverberar, seja de fato válido. E então, me aproprio disso para dizer que eu sou professora, sou de uma família cuja classe social não foi privilegiada, eu sou de origem da classe média baixa, meus pais, todos dois funcionários públicos, minha mãe uma professora apenas de magistério, ela não tinha ensino superior, meu pai funcionário público da saúde, da Fundação Nacional de Saúde, em que nessa inteireza de 5 filhas, nós somos educadas todas no ensino fundamental, médio, e todo o andamento dos estudos em escolas públicas. Então, eu sou fruto de escola pública, e a partir daquilo que nós vimos, vivenciamos, a gente precisa voltar e contribuir para o lugar em que nós estamos, a partir daquilo que nós aprendemos, vivenciamos, estudamos e conhecemos. Aí eu me aproprio novamente de outro pensador, o Boaventura de Souza Santos, quando ele diz que o conhecimento, ele molda os sujeitos e leva a práticas. E essas práticas é o que faz com que a nossa existência seja, de fato, também válida. Então, por conta da nossa origem, eu comecei a trabalhar desde cedo. Então, desde quando eu era uma aprendiz, aos 14 anos, eu já era professora. Naquela época não se restringia ao trabalho infantil, né? Então, eu já era professora, eu era uma aprendiz professora, assumi as salas de aula e comecei a trabalhar, e a partir dos 17 anos, quando eu me formei, o magistério, eu sou professora de formação mesmo, não fiz nenhum curso científico, nada, para poder chegar à área que eu estou, e eu precisei, nesse caso, ter ou desenvolver experiências pedagógicas para estar onde eu estou. Então, a partir de então, fiz parte de várias universidades públicas e comecei a enveredar pela pesquisa e tentar me encontrar nesse âmbito educacional. Então, hoje eu falo para vocês como essa mulher, que hoje professora e ainda aprendiz, não é? Antes eu era aprendiz professora, hoje eu sou professora e ainda aprendiz. Precisa
disseminar aquilo que conheceu, precisa agir de alguma forma para que essa mudança em relação a nós, ao nosso grupo étnico-racial, seja dissipada. Muitos equívocos, muita disseminação de sensos comuns existem, talvez por falta de conhecimento, talvez por escolha pessoal de determinados sujeitos, não é? São inúmeros os motivos ou as motivações que levam os sujeitos a agir dessa forma. Então, eu gostaria de me colocar aqui como pertencente a um grupo étnico-racial que estuda sua própria existência, que busca conhecer as origens, as formações sociais, e me coloco enquanto sujeito nesse âmbito de formação social, de configuração identitária nacional, para que nós nos entendamos como somos hoje. É isso. Obrigada, professora. Muito pertinente suas palavras. Queria passar a palavra agora para o Marcos, se estivesse falando um pouco, introduzindo também ao tema. Marcos? É o microfone do Marcos, tem que acionar. Pronto? Ok. Me ouvem? Sim. Boa noite. Gostaria de saudar a todos que estão conosco, a todas e todos. Dizer que para mim é uma honra estar entre essas mulheres intelectuais aqui da nossa região, amigas queridas, né? Quero agradecer ao convite da Marília, que já nos conhecemos há um tempo, né? Desde a época que você fazia aula de canto, aula de música, e nos conhecemos através do nosso amigo querido Rafael Bonfim. E é um prazer, né, transitar com vocês nesse espaço, né? No caso com Marília, não apenas nesse lugar da música, mas agora no espaço da academia, dessas discussões, desses debates, né? Quero dizer que essa é uma temática de extrema relevância. Sempre foi, né? E agora, mais do que nunca, diante de tantos ataques, diante dos movimentos, né, contra esse racismo, contra o fascismo que nós temos vivido, né, e essa é a função da comunidade acadêmica, essa é a nossa função. Pensadores, intelectuais, cientistas que somos, eu gosto muito de enfatizar isso, né, sobre cientista, porque as pessoas têm uma ideia de ciência ou de cientista muito equivocada, né? Pensam sempre um cientista trancafiado no laboratório, manipulando dados e fórmulas, e nós que trabalhamos com o humano, às vezes ficamos um pouquinho esquecidos, né? Então, nós somos cientistas porque nós produzimos conhecimento, nós produzimos ciência, né? Esse debate mais do que nunca necessário. Eu faço das palavras da professora Jussiene também as minhas. Eu faço parte, né, desse grupo historicamente marginalizado, excluído das políticas públicas, né? Sou um jovem, hoje professor da educação básica. Eu trabalho atualmente no IASC, trabalho com turmas do ensino fundamental 2, oitavos e nonos anos. Sou egresso da UNEB Campus 18, instituição da qual eu me orgulho muito, né, de ter estudado, de ter passado, né, por lá, e ela ter passado pela minha vida, né, porque não foi eu apenas que passei pela universidade. De fato, tomou um lugar primordial na minha vida, tanto que a UNEB, a primeira experiência acadêmica que eu tive, e depois da UNEB eu entrei na UF, fiz mestrado, né, em História Social, e atualmente estou concluindo uma especialização no IFBA. Né? Aí algumas pessoas ainda questionam assim, Marcos, por que você fez o mestrado e agora você ainda vai fazer especialização? Como se fazer especialização fosse regredir, como se fosse descer algum degrau. Eu falo, não, eu gosto do espaço da academia, eu gosto do espaço do debate, eu gosto da pesquisa, e é por isso que surgiu o edital na UIFBA e eu decidi fazer. É uma especialização voltada à educação, né,
a educação. E aí, como eu estou nessa área, como estou atuando nessa área, eu pensei, né, vai ser mais um conhecimento, vai ser mais uma oportunidade de agregar conhecimento, de agregar valores, né? E a gente nunca está pronto, a gente está sempre se informando, a gente está sempre aprendendo, a gente está se construindo e se reconstruindo, né? E eu estou nessa experiência, né? E essas são as minhas saudações iniciais. Dizer a todos que estão nos acompanhando que sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Espero que nós tenhamos uma noite de aprendizado. É isso. Obrigada, Marcos. Queria passar a palavra agora para a Cláudia Vanessa Gomes. Ela está partilhando conosco um pouco sobre a temática, suas palavras introdutórias. Boa noite a todas e todos. Primeiro vou adentrar minha fala, falar que hoje a gente entra em um marco histórico, né? Para quem é da militância, para quem está acompanhando o cenário político do Brasil, hoje a gente acordou com a notícia de que o Queiroz foi encontrado. Então, isso traz muitas respostas para o nosso cenário político. Eu me chamo Cláudia Vanessa Gomes Moura, eu sou nasci, na verdade, em Cabrobó, Pernambuco, então eu sou filha de pernambucano, meu pai e minha mãe nasceram também na região de Pernambuco, e chegamos aqui na cidade de Eunápolis no ano de 89, e adentramos no bairro Juca Rosa. Então, as minhas primeiras experiências de vida, de compreensão de mundo, faz parte da comunidade do bairro Juca Rosa. Então, tornar-se mulher, né, veio dessa experiência de ser criada e crescida em um bairro periférico, que é o bairro Juca Rosa. E aí eu trabalho com rezadeiras e benzedeiras do bairro Juca Rosa. Venho da graduação também, sou regressa do campus 18 da UNEB, onde eu graduei no curso de letras, e hoje sou graduada no curso de relação e ensino e relação para étnico-racial pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Estou vinculada ao grupo de pesquisa Currículo e Cultura, que é liderado pela professora Eliana Póvoras Brito. Obrigada. A gente já começou aqui a nossa live com uma pergunta que eu gostaria de colocar para vocês estarem nos respondendo. Todos vocês têm experiência em sala de aula, né, no cotidiano de vocês. E a pergunta é da Tami, ela é aluna na UNEB, e ela disse o seguinte: a maioria dos convidados são professores. Queria saber se eles encontram dificuldades por parte da escola e dos alunos para discutir e aplicar a Lei 10.639, que versa sobre a cultura africana e afro-brasileira. Vou repetir aqui a pergunta, tá? Para a professora Jussiene também. A maioria dos convidados são professores. Queria saber se eles encontram dificuldades por parte da escola e dos alunos para discutir e aplicar a Lei 10.639, que versa sobre a cultura africana e afro-brasileira. Quem quer iniciar? Eu começo? Eu posso começar? Por favor, Pode Cláudia. começar, professora. Olha, a minha pesquisa, ela surge de dentro da escola. Vocês estão me ouvindo? Pode falar. Sim? Ok. A minha pesquisa, ela surge de dentro da escola. Então, em 2017, eu fui trabalhar no Antônio Batista, no programa Mais Educação. E quando eu estava trabalhando nessa escola, no ano de 2017, foi elaborado como projeto de culminância um tema de uma feira de ciências que se chamava Plantas Medicinais. Então, a partir dessa ideia de plantas medicinais, eles iriam trabalhar nome científico das plantas, para que eles servem, quais as propriedades dessas plantas. E aí, quando uma das minhas estudantes sugeriu a presença das rezadeiras e benzedeiras, que são do bairro Juca Rosa, para participar desse evento no ano de 2017, e quando eu levei essa proposta para a sala dos professores, o que eu escutei foi que a gente ia transformar a escola em um centro de macumba, se a gente trouxesse essas mulheres, né, essas bibliotecas vivas para dentro da escola, para poder
explicar como é que funciona o ritual da reza, visto que as rezadeiras, elas trabalham com o processo de cura, usando plantas. Então, elas preparam chás, elas preparam banhos para cuidar, né, da saúde emocional e física dos moradores ali do bairro de Carroza. E falar da Lei 10.639, a professora Jussiene, que trabalha com políticas públicas, e falar das instituições da escola, como é que rege esses clubes na escola, a gente vai perceber que a existência da lei, por si só, ela não é suficiente para ser implementado, né? Ser implementado essa cultura e essa história da população negra dentro das escolas. Visto que falar da cultura e da história da população negra, a gente tem o histórico da formação dos próprios professores, vem de um processo colonial moderno. Então, quando o professor ele sai, tanto os pedagogos quanto os licenciados, eles saem da sua formação, eles tiveram poucos componentes falando sobre a cultura e a história da população negra na sua formação. Então, como é que eles vão atuar dentro de uma sala de aula falando da história e da cultura do povo negro, sem necessariamente fazer uma reprodução de um imaginário do que é ser negro? Porque durante a formação deles, eles não tiveram, né, essa compreensão do que é essa cultura, do que é essa história do povo negro. Então, eu vejo que existe a resistência por parte de professores que vai jogar a culpa no aluno e nos pais, quando, na verdade, o que está faltando são professores capacitados para trabalhar a temática, ou seja, está faltando uma formação continuada para esses professores, ou até mesmo na grade mesmo da formação deles, quando eles vão ter acesso aos componentes que vai falar sobre a literatura, sobre a história do povo negro, vai ser já no finalzinho da graduação, né? E todos nós que passamos pela graduação sabem, quando chega no 7º, 8º período, a gente já está um pouco saturado. E aí vai ser componente de 20 horas, de 40 horas. Não é suficiente para trabalhar essas temáticas na formação do professor. Bom, é verdade, Cláudia, né? No cotidiano escolar, a gente vê esses reflexos de resistências, inclusive até na disponibilização, né, do tempo adequado para que essas questões sejam desenvolvidas. Professora Jussiene, que queria falar também. A sua experiência. Se Marcos quiser falar, pode até falar antes de mim, porque as questões elas são muito mais amplas, então eu acho que eu vou gastar um tempinho falando sobre isso. Marcos, quer se colocar? Pode ser. Então, primeiro agradeço pela pergunta. Eu quero dizer assim, eu estou na sala de aula desde 2014. Tenho tanto experiência em escola pública quanto na rede privada. Atualmente, eu estou apenas na rede privada. Quero dizer o seguinte, é um desafio constante, tá? De fato, a partir da lei, nós tivemos uma mudança significativa. E essa mudança significativa, ela deu especialmente no material didático, tá? Agora, a gente precisa pensar que apenas constar no material didático abordagens com relação à população afrodescendente não é suficiente. E aí eu concordo com Cláudia Vanessa quando ela fala da formação continuada. A gente tem essencialmente na educação pública, né, uma grade de professores, né, que tem uma formação tradicional já há bastante tempo, está há bastante tempo atuando, mas isso não, por si só não é um impedimento, né? Mas a gente precisa pensar que no período de formação muitas dessas professoras e professores apenas com magistério, elas não tiveram acesso a uma grade curricular que nós, de uma formação mais contemporânea, mais recente, né, nós tivemos. Eu tive, né, África 1, África 2 na UNEB, então assim, a gente teve contato com essa análise, inclusive a gente fez um trabalho, gostaria até de fazer referência a ela, com a professora
Josenei Cunha, nós fizemos análise do material didático, foi um trabalho riquíssimo, nunca me esqueço, né? Então, assim, nós que temos uma formação mais recente, obviamente, nós tivemos contato com essa problematização dentro da academia e, obviamente, isso contribui para a nossa formação e nos dá um preparo, nos dá mais instrumentos para poder atuar em sala de aula. Mas, apesar disso, apesar de constar no material didático, apesar dessa nossa formação, ainda assim nós encontramos entraves. Por que nós encontramos entraves? Porque nós vivemos numa sociedade estruturada no racismo. Então, por mais que você tenha formação, por mais que você tenha um material didático, por mais que você tenha a democratização das mídias e das redes sociais, que já tem se falado muito nisso, né, e tal, hoje não é tão difícil você baixar um livro, né, você assistir um filme, assistir um documentário, hoje a gente tem mais acesso, né, mas apesar disso tudo, ainda a gente tem dificuldade. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente vive numa sociedade que está alicerçada no racismo. Então, eu preciso entender que o contato que eu tenho com esses meus alunos e alunas é mínimo. Eu tenho, na escola que eu trabalho, eu tenho três aulas, né? Mas geralmente são 2 aulas de história, eu estou falando da minha área, por semana. Então o tempo que a gente tem é mínimo, tá? Com esse aluno. Então, primeira coisa que eu vejo, a gente precisa fazer um trabalho de equipe, a gente precisa fazer um trabalho coletivo. Sabe uma grande questão que eu vejo, tanto Josiane quanto Cláudia, Marília e todo mundo que me assiste, às vezes eu vejo um trabalho muito isolado. Isolado em que sentido? Na academia a gente fala tanto de interdisciplinaridade, toda essa coisa linda, maravilhosa e tal, só que na prática às vezes isso não acontece. Porque quando vamos falar, por exemplo, do novembro, consciência negra, né? O mês de consciência negra, espera-se que apenas os professores de humanas, quando muito da área de linguagem, trabalhem essas questões. E aí os professores de exatas, e o professor de biologia, e o professor de química, e o professor de matemática, onde é que fica nisso tudo? Então, atribui-se ou espera-se apenas de nós que trabalhamos com as ciências humanas, isso é coisa de filósofo, isso é coisa de sociólogo, isso é coisa de historiador. E não é. Isso é uma questão do ofício docente, né? Trabalhar essas questões. Então, eu percebo que há um entrave por conta dessa estrutura, desse alicerce da nossa sociedade. E como eu estava dizendo, o tempo que nós temos com esse aluno é mínimo. Esse aluno, os espaços que ele transita, seja nas igrejas, seja nos espaços religiosos de modo geral, né? Seja através das próprias mídias, seja dentro da sua casa, com a sua família, entre os seus círculos de amizade, o que esse aluno está ouvindo em relação às identidades afrodescendentes? O que esse aluno está ouvindo? O que esse indivíduo está ouvindo com relação à população afrodescendente? O que ele está ouvindo sobre a população negra, né? Para bem enfático. Então, assim, a gente precisa entender que é necessário um trabalho coletivo. Eu apenas, Marcos, com a minha aula de história, eu não consigo dar conta dessa demanda. Ela é gigantesca. Por que ela é gigantesca? Porque nós, em todos os espaços que nós transitamos, que nós visualizamos, a gente percebe o racismo. O racismo, ele é tanto nítido, ele é tanto agressivo, violento, de maneira que a gente consiga enxergá-lo e apontá-lo, como ele é sutil, como ele está nas práticas que a gente não percebe, né, ou passa desapercebido, entende? Então, essas coisas que a gente precisa refletir. Então, mas, só fechar a minha fala, eu gostaria de responder à pessoa que fez a pergunta dizendo a seguinte coisa. É preciso um compromisso ético, é preciso um compromisso político, né? Eu preciso entender que por mais entraves que eu encontre na sociedade, que eu encontre na própria escola, eu preciso entender que a sala de aula, eu sou o gestor dessa sala de aula. Eu administro essa sala de aula. Então a sala de aula é minha. Então eu tenho a possibilidade, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma instrumentalização para fazer a minha abordagem.
Porque muitas vezes, no próprio material didático, o ensino da África ou da população afrodescendente vem lá no finalzinho do livro, vem lá no finalzinho do capítulo. Eu posso dar prioridade a esse assunto, trazendo ele para o início, trazendo ele para frente. Eu posso fazer esse manejo, eu posso e devo fazer esse manejo. O material didático, ele é apenas um norteador, ele é apenas uma referência para que eu possa trabalhar. Eu não posso ser refém do material didático, achando que eu tenho que trabalhar naquela sequência, com aquela proposta ali. Agora, eu só preciso dizer que, às vezes, a gente dá muito material didático, mas o material didático tem mudado, a população, o ensino, né, da África tem aparecido, dos questões afrodescendentes têm aparecido, não como nós desejamos, mas tem mudado. Tá? Então, eu preciso me apropriar da mudança e fazer o meu trabalho. É isso. Oi. Me ouvem? Estamos ouvindo. Ok. Eu queria tratar a questão com um pouco mais de ampliação, né, para nós chegarmos até a sala de aula, porque a sala de aula, ela é o reflexo das relações sociais. Então, nós precisamos compreender a temática a partir da amplitude que ela gera e como isso chega até a sala de aula. Então, nós precisamos tentar reverberar isso a partir de nós, enquanto sujeitos. Porque, primeiro, é a questão da negação e da resistência em relação à temática, certo? Por que que isso, até hoje, no Brasil, ainda é fruto de grande discussão e, principalmente, de não aceitação, não é? Então, a gente precisa buscar o problema pela gênese. E é bom que se fale de forma aberta sobre isso, porque, para compreender o fenômeno, nós precisamos analisar algumas nuances. A primeira delas é o que está mais arraigado e o que estruturou as nossas comunidades é justamente como se deu a taxonomia étnica, como se deu a classificação étnica desde as origens, não é? Eu preciso, primeiramente, lembrar, não é, que a questão do racismo, a questão do preconceito racial, a questão do desejo de supremacia de um grupo sobre o outro, ela precede muito mais, ela é muito mais anterior ao que se tratava no século XIX, com a teoria da racialidade, com a questão da seleção natural darwinista, depois com as questões de classe, não é? Então, a gente precisa buscar a gênese desde quando as formações sociais, isso não é um problema apenas da Federação Brasileira, é um problema mundial, nós sabemos disso, que o racismo, ele está presentificado justamente nas formações sociais. Então, nós precisamos tratar a temática a partir do diálogo social antropológico também. Então, quando a gente aborda essa questão da taxonomia étnica, é que desde os primórdios, principalmente no evento, no fenômeno da colonização, se tentou, e principalmente por influências sociais, por motivações políticas também, por natureza política, se tentou, vamos dizer assim, sobrepor determinados povos em detrimento de outros. Então, a nossa formação americana, desde a comercialização, Marcos pode até dizer isso com muita propriedade, né? Desde essa parte da colonização, é que quando os portugueses, ingleses, espanhóis chegaram no nosso território, no momento em que começaram as misturas, eles trouxeram consigo determinadas resistências também aos povos naturais, aos povos nativos locais. Então, no momento da mistura, e a gente pode perceber que com os bandeirantes, com os que exploraram a terra primeiro, tem até um cunho também, existem pesquisas sobre isso,
para quem quiser, leia. Bittencourt é um historiador, desculpe, que a tradução dele é muito boa, existe uma tradução depois eu faço todo um encaminhamento bibliográfico para vocês. Mas ele faz uma pesquisa muito interessante e diz o seguinte, que algumas questões de cunho religioso, por exemplo, o protestantismo britânico e o catolicismo espanhol e português tinham determinadas diferenças da liberdade sexual, por exemplo. Então, permitia algumas misturas, alguns casamentos, alguns relacionamentos interétnicos, e que no momento dessas misturas iam se dando, aí tentaram classificar como essas misturas se dão, por exemplo, a partir de nomenclaturas taxonômicas. Por exemplo, a questão do mulato, no México, a mistura de índios com os exploradores, muitas vezes chamados de lobos. Então, surgiram metáforas muito ligadas às questões animalescas. Então, numa tentativa de rebaixamento do que provinha daquilo. Então, a partir daí, a gente começa a perceber o desenvolvimento de estereótipos para que esse tipo de visão fosse perpetuada e essa supremacia de um povo sobre o outro fosse levada a cabo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é conhecer. Eu preciso conhecer a formação das nações, as configurações sociais, e como essas configurações sociais, elas foram se dando a partir de um nível de violência interétnica. Existiu, foi um fenômeno. Nós sabemos que nós somos frutos desses fenômenos. Quer queira, quer não, nossas identidades, elas foram forjadas a partir desses fenômenos de formações sociais. E quais eram as políticas específicas criadas a cada momento histórico, a cada século, a cada natureza, vamos dizer assim, dessas formações, que impulsionavam esse tipo de violação étnica, não é? Então, principalmente porque na formação nacional existe a propagação de símbolos, e essa é uma questão que a gente precisa, de fato, compreender, que quando qualquer nação, qualquer Estado federativo, ele quer se instaurar enquanto poderio, ele produz simbologias, e o símbolo, vamos dizer assim, que é ele sociológico, cultural, nacional, ele se dá através das narrativas também, quer sejam históricas, quer sejam literárias. Por exemplo, nós tivemos narrativas violentíssimas em relação ao povo nativo, inclusive muito estudada em um determinado momento, a Carta de Pero Vaz de Caminha tinha uma visão colonizadora a partir do posicionamento de quem via, no caso, o colonizador. Não se via nem a voz do negro, nem a voz do índio. Então, esses resquícios das narrativas históricas contadas pelo outro, e não por nós, que já estávamos aqui, produziram violências históricas, culturais, sociais, religiosas, de todas as esferas que nós imaginamos, que produziram essa negatividade em relação às etnias que deram origem a essas nações, bem como também a negação hoje. Esses requisitos, eles respingaram no que nós somos hoje e no andamento social, nas relações, vamos dizer assim, étnico-sociais. Então, a gente precisa também analisar para entender, compreender esse fenômeno, do que acontece, dessa resistência e dessa negação da problemática, a magnitude do comércio escravagista, né, através dos séculos, e os impactos dessa magnitude, desse comércio, até os dias de hoje. Então, isso é preponderante, por isso que o racismo ele é combatido através do conhecimento, e não pelo senso comum, como a gente vê pessoas, sujeitos, vamos dizer assim, que têm até alguns posicionamentos sociais, e defenderem, reverberarem coisas que são oriundas de senso comum.
Então, nós precisamos, de fato, nos compreender para que tentar também entender como as mudanças de opiniões, elas aconteceram no curso do tempo. E essas mudanças de opiniões, elas vieram, obviamente, a partir de lutas travadas pelos sujeitos vitimados, porque os sujeitos foram vitimados, principalmente, esses dias, vou abrir um parêntese aqui, me lembre que eu estava falando do sujeito vitimado, logo depois que o fato da morte do americano negro aconteceu, uma amiga queridíssima, negra também, hoje ela está no mestrado na UFES, foi uma aluna minha da pós-graduação do Campus 10, da UNEB, ela postou uma foto lindíssima, quero pedir licença para falar disso, né, é uma pessoa que eu admiro muito pela história e por onde ela passou e onde está. E ela postou uma foto lindíssima dela mesma, ela tem um black maravilhoso, ela é uma negra linda, e ela postou uma foto performática, desculpe, no Instagram, e colocou a frase, deixe-me lembrar com propriedade para não falar e nem distorcer, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E na hora que eu vi a postagem, eu falei, não, amiga, não mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas lindas, nós somos pessoas de beleza própria, nós somos pessoas com intelecto politizado, nós estamos passamos por mudanças históricas, nós estamos em um lugar em que nós podemos lutar pelos nossos direitos enquanto sujeitos, embora muitas pessoas nos colocam em determinados lugares, em determinados quadrados, em que nos forçam a estar lá, mas nós não podemos nos apropriar dessas colocações em que o outro, não é, nos molda e nos encaixam nesses espaços limitadores, por exemplo, os espaços silenciados, os espaços subalternos. Então, nós precisamos, ao invés de nos apropriar dessa negatividade, nos apropriar de quem somos, da nossa identidade, das conquistas que aconteceram até os dias de hoje. Isso é afirmação, não é isso? De fato, o que a Lei 10.639 vem contribuir para a educação, e é óbvio, ela não dá conta, já eu falo sobre isso e respondo a pergunta bem direcionada. Então, assim, nós não podemos nos apropriar do que o outro diz sobre mim. Eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sou aquela negra oriunda, de ascendência oriunda de um mercado cruel, de um comércio escravagista que, vamos dizer assim, detonou a nossa existência. No entanto, as lutas travadas pelo movimento negro, por intelectuais, por sociólogos, no curso do tempo, nos permitiram logros, conquistas, que nós precisamos nos apropriar dessas conquistas. Caso contrário, nós não estaríamos aqui, 3 negros, não é? Claudinha, Marcos, eu, falando em um espaço científico, vamos dizer aqui, que a gente está falando com propriedade, científico, existencial, social, a partir de nossas vivências do conhecimento que temos. Então, nós precisamos, de fato, nos apropriar dessa afirmação e não da negatividade que nos é imposta odiernamente. Então, para compreender essa mudança de opinião, que a partir do final do século XIX, início do século XX, as tensões, as discussões em relação a isso têm sido mais acirradas, muda-se a questão de raça, né, para um conceito mais, como é que eu vou dizer, mais aplicado à questão da pertença, que é a etnia. Então, o movimento negro hoje, sociólogos, militantes, intelectuais, eles utilizam, se apropriam do termo raça, não no sentido biológico, nem de seleção natural, nem de sobreposição de um povo sobre o outro, de forma nenhuma. Mas, vamos dizer assim, com mais propriedade, no sentido de
pertença social, de um grupo buscando seus direitos, né, fazer para que seja dissipado determinado a respeito de sua existência no âmbito social, no âmbito político. Então, a raça hoje, ela é mais do que discutida a partir da noção da limitação ao mundo social. Por isso que é importante abordar as questões antropológicas e sociológicas a respeito da existência do sujeito negro e como esse sujeito hoje ele se encontra alocado nessa sociedade ainda racista, justamente por conta dessa estrutura que nos alicerçou. Então, assim, eu gostaria de colocar, principalmente, eu não sei como está meu tempo, mas eu não quero me delongar nessa questão. Já está um pouquinho. Só vou dar uma encerrada nessa questão. Precisamos entender como se deu essa reorganização social, a reorganização econômica, a reorganização cultural, aceitar as nossas matrizes, as nossas ascendências, as nossas origens, nos entender enquanto sujeitos que passaram por determinadas reconstruções, não é, nessas esferas, e nos apropriar desses ganhos, não é? Nós precisamos nos apropriar desses ganhos e nos entender como é que nós podemos afirmativamente dar voz, não é nem dar voz, que ninguém dá voz a ninguém, mas tentar fazer com que essas pessoas que se apropriaram de si, dentro desse âmbito social, aparecem como um parâmetro para que isso também seja mudado, essa negatividade seja mudada. Uma coisa interessante para a gente pensar do ponto de vista existencial, né? Nós temos hoje uma força intelectual, né? De produtores e produções e pesquisadores negros que fazem uma diferença incrível, né? Não somente no ambiente acadêmico, mas estão alcançando também a mídia, né? Nós temos visto algumas discussões em outras esferas também, mas existe uma preocupação também, quando a gente fala da temática, na questão do antirracismo e da questão de caminhos possíveis, né, e de transformações possíveis, da acessibilidade de toda essa força, de todo esse sentimento, de toda essa existência já vivida por vocês, né, e por muitos outros que estão aí nos ambientes acadêmicos, de que isso se torne acessível também às periferias, que isso se torne acessível, né, esse empoderamento, né, um termo tão comum hoje em dia, né, utilizado, que ele chegue também, né, nas periferias, nos lugares onde as pessoas não têm acesso a toda esse conhecimento maravilhoso, produzido, né, e transformador, que tem sido transformador para nós que temos acesso à academia, né? Então, o que a gente tem de estatística muitas vezes nos deixa, do ponto de vista existencial, nos mostra realmente uma realidade de uma população negra grande, que tem problemas seríssimos de autoestima, né, e também na questão da autoaceitação em relação aos processos de identidade, né, e temos estatísticas que nos assustam. Por exemplo, a cada 10 jovens que se suicidam, 6 são negros, né, e isso nos fala do sofrimento, nos fala de uma existência que ainda reflete de uma forma muito dura e muito extremada, né, a consequência também do racismo, né, e dos outros fatores que estão implicados nele, como nós já falamos da complexidade, que envolve uma série de outros fatores, né. Então, no momento em que nós todos temos um inconsciente, temos um pensamento ainda colonial, né, isso é preciso que haja uma espécie de abolição nesse contexto afetivo, nesse contexto identitário, nesse contexto subjetivo também, né? Então, efeitos nós vemos muitos, né? Nós temos um índice de dependência química, de suicídio, como já falamos, né? De problemas de depressão decorrentes desse sofrimento, né? Advindo do racismo.
em nossa cultura. E eu queria trazer para vocês, né, uma pergunta nesse sentido: o que vocês sugerem, o que vocês trazem nesse aspecto da subjetividade, no aspecto da existência, como processo, como caminho para cura, para restauração, para ressignificação do valor da identidade negra, né, para as pessoas que hoje vivem debaixo, né, ainda debaixo de grande opressão nesse sentido. Então, o que podemos trazer como estratégias, como caminhos que possam realmente significar transformação possível, principalmente para essas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento que a academia trouxe para nós? Marcos, pode falar. Cláudia, fiquem à vontade. Então, Cláudia quer falar primeiro? Ô Marília, eu gostaria que você estipulasse tempo. Olha, nós temos ainda mais alguns... Temos mais um tempinho. Nós temos nossas lives normalmente duram em torno de 1h30. Então, eu vou estipular... Tá. 5 minutos de fala? 5 minutos, 5 minutos. O teto, tá bom. Então você faz um gesto aí com o tempo, porque aí a gente já tá, quando assim. tiver faltando um minuto, você faz... Tá, beleza. Porque aí fica mais, né? Porque professor, sabe, professor fala demais, né? Não é nem demais, o professor fala o necessário. E aí, se deixar, a gente passa toda aqui falando que é muita coisa, né? E é um tema realmente complexo, tá? Quando você está falando, Marília, de estratégias, de caminho, transformação, né? Só me vem uma coisa à cabeça. Claro que não é a única, mas todas as outras ferramentas eu acho que perpassa por esse campo, que é o campo político. Então, para mim, não tem como pensar, é claro que no nosso cotidiano, nas nossas micro-relações, né? O que seriam esses micropoderes, essas micro-relações, enfim, a gente pode e deve, né, combater toda forma de racismo, de preconceito, de discriminação. Mas o que eu quero dizer é que isso ainda é ínfimo diante de uma estrutura política que nós temos, especialmente no Brasil, que ela é segregacionista, ela é excludente, né? Então, quando eu falo assim, quais os caminhos, quais as estratégias, quais as transformações, eu penso que o canal é o canal político. Agora, o grande problema é como pensar esse campo político, né, como instrumento, como estratégia para a ascensão do negro, para a igualdade do negro na sociedade, sendo que nós temos toda uma estrutura, né, tanto do judiciário quanto do legislativo, do executivo, que é racista, né? E aí tem a questão da representatividade, né, que inclusive o Silvio Almeida, naquele livro Racismo Estrutural, ele trabalha, né, isso. Então, assim, não basta a representatividade. Representatividade é importante. É importante a aluna negra, o aluno negro, ter professor negro, ter uma diretora negra, ter uma atriz negra, ver um repórter negro, um jornalista, isso é muito importante. Representatividade importa sim, né? Porque representatividade, eu digo sempre, representatividade inspira, é um canal, é uma ponte, é uma forma, não é apenas. Agora, a gente precisa pensar que representatividade não é o suficiente. Não é o suficiente. Por que não é o suficiente? O fato de ter homens e mulheres negras e negros nos espaços de poder, isso não garante ações efetivas de combate ao racismo. A gente poderia citar como exemplo o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, né? Então, a gente percebe, ele, enquanto homem negro, ele fez uma afirmação extremamente racista, né, dizendo que o movimento negro era uma escória maldita, né? Então, assim, agora vamos pensar a seguinte coisa: não vamos
bater no sentido metafórico, né? Mas não vamos apenas fazer crítica ao Sérgio Camargo. A gente precisa fazer a crítica à estrutura. Sérgio Camargo, ele compõe qual governo? Ele compõe o ministério de qual governo? Ou seja, vocês acham que o poder executivo que está aí, eles escolheram esse cidadão, Sérgio Camargo, à toa? Não, ele escolheu uma pessoa como Sérgio Camargo porque sabia todas as convicções, as ideologias, o que ele pensa a respeito da própria população negra e o cooptou para ocupar, né, esse cargo de presidente da Fundação Palmares, exatamente para gerar uma divisão. É uma forma de silenciar, beleza, é uma forma de silenciar os negros dizendo a seguinte coisa: tá vendo aí? Os próprios negros são racistas. Tá vendo aí? Os próprios negros excluem. Tá vendo aí? Os próprios negros segregam. Então, aquilo foi uma estratégia montada, pensada, elaborada para causar uma divisão entre nós mesmos negros. Percebe? Então, antes de fazer a crítica individual ao Sérgio Camargo, vamos fazer crítica ao governo, vamos fazer crítica à estrutura, vamos fazer crítica ao sistema, o sistema que é racista. Obrigado. Obrigada, Marcos. Cláudia Vanessa. Calma aí. Olá. Microfone está desligado. Cláudia, microfone está desligado. Opa, desligou de novo. Aí. Foi? Foi agora. Então, a forma como eu penso em articular essa a autoafirmação da população negra, eu penso nesses dois diálogos, sabe? Do micro ao macro. E eu posso do chão da escola, eu posso falar do chão das minhas relações sociais. E eu posso apontar também caminhos para a gente tratar essa compreensão do que é ser negro no extremo sul da Bahia. E eu sei que falar da negritude no extremo sul da Bahia é falar dos povos originários, é falar que existe uma ancestralidade dos povos indígenas, existe uma ancestralidade do povo negro. Então, eu vejo como alternativa para pensar nessa autoestima dessa população negra, quando a gente busca a história no próprio contexto familiar, quando a gente lembra das nossas avós, quando a gente lembra das nossas mães, quando a gente lembra desse movimento de resistência do que é ser essa mulher, do que é criar 4 ou 5 filhos, do que é estudar, do que é dar estudo para essas mulheres, porque, assim, quando a gente pensa na política macro, a gente vai atribuir essa função ao Estado, né? Então, o Estado, ele tem que ser responsável, sim, pela qualidade da educação da população negra, que corresponde a esses 54% da população, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Estado, ele existe uma política da necropolítica. Então, o Estado, ele vem para matar a população negra. O corpo negro é alvo do Estado. Então, ele vai se ausentar das políticas públicas quando se refere à educação, saúde, transporte, lazer, tudo isso, ele vai se ausentar. E a gente pode pensar isso no nível micro, quando pensa como é organizada a política aqui de Eunápolis. E aí, quando a gente pensa nos bairros periféricos, como é que o lazer chega a esses bairros? Como é que a educação é pensada para esses bairros? Quando a gente busca na própria história de Eunápolis, na década de 70, quando os estudantes estavam na rua protestando a má qualidade do ensino e a infraestrutura que esse ensino era ofertado para essa população, o próprio Estado ele estava dizendo que não tinha verba para investir na estrutura e na qualificação do professor, mas, em contrapartida, ele tinha dinheiro, verba federal, para construir o IFBA, que a gente tem hoje. E aí, quem vivenciou esse território na década de 70 vai saber quais eram as condições do colégio Heloína Barradas, vai saber quais eram as condições do colégio Monte Pascoal e Clériston, né? Então, a gente vai perceber que o Estado, ele se ausenta. E como é que a gente vai trabalhar essa autoafirmação? Como é que a gente vai trabalhar essa autoestima da população negra? Eu vou apostar nas relações sociais do micro,
ou seja, é através da ancestralidade, através da articulação, em que mães e avós, elas se juntavam para fortalecer um grupo, um coletivo, e esse grupo coletivo, ele começa a reivindicar do Estado essas melhorias na educação, na saúde, no transporte, e é através dessa articulação que eu aposto nas relações, tanto com meus estudantes, quanto com os meus pares em escola. Recentemente, eu estava na escola Baden, e aí, quando eu adentrei no espaço da escola, eu comecei a observar a estrutura da escola. Porque quando a gente para observar a estrutura, a gente está fazendo essa mesma reflexão do que é as infraestruturas e do que é a estrutura social. E aí, quando a gente para pensar que aulas onde as pessoas, um determinado grupo, ele circula e ele tem os seus direitos garantidos, no mínimo, o banheiro adequado para o uso de determinadas populações, e em outras você não tem, a gente também vai tensionar essa questão do porquê essa população, que ela está na periferia, os meus estudantes ficam lá 4 horas, sendo que o banheiro não está adequado para o uso dessas meninas e desses meninos. Ok, é verdade, né? Eu acredito muito também nas micropolíticas, eu acredito muito na luta do cotidiano, nas pequenas mobilizações, né? Nesse fortalecimento dos territórios, né? Eu acredito que isso tem um poder muito maior do que nós imaginamos e precisa ser mais explorado, né? Eu vejo que em todas as instâncias dos territórios, eu acredito que a gente pode explorar mais isso. Inclusive como espaços de cura, né? Como espaços curativos também, porque há muita dor, há muita ferida, e a cada vez que está se começando a se respirar, se ganhar um fôlego, vem uma nova pancada em cima, e o Estado, infelizmente, ajuda muito nisso, né? Então, eu acredito muito nas micropolíticas, nas ações que se dão nos territórios. Professora Jussiene, nesse sentido, que sugestões, que caminhos, né, possíveis, né, para a transformação, nessa questão do antirracismo, né, você traria para nós como sugestão que alcance, né, esses lugares onde a academia não chegou ainda? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu concordo com absolutamente tudo que foram dito pelos colegas, né, e lembrar que o racismo, ele sempre, quase sempre na história, ele sempre foi impulsionado por motivações estatais. Ou impulsionado, Sim. Ou, no caso, indiretamente motivado por uma questão pelo Estado. Então, assim, é preciso que nós entendamos isso, para que a gente busque exatamente compreender quem nós somos, diante dessa engrenagem. Então, sistematicamente, sugestões, a gente precisa começar do topo, né? O sujeito precisa conhecer a si mesmo, suas matrizes, suas origens, né? Saber, no âmbito das relações, quem é ele nessa sociedade, né? As questões históricas sofridas por nós, enquanto um grupo étnico, político, cultural, e buscar cientificamente, em detrimento do senso comum, entender quem é ele, para dizimar ou dissipar determinados estereótipos que carregam sobre si, né, os negros carregam sobre si. Segundo ponto é sempre tensão. É necessário tensionar. É necessário, sim, buscar a efetivação de direitos, por isso que os grupos étnicos, eles se organizam não por uma questão de sobreposição natural, biológica, nem nada, mas eles se organizam para tentar buscar espaço na sociedade, e infelizmente toda a sociedade ela é regida por um poder, e no nosso caso o poder estatal, é uma questão de cadência, né? Então, não tem como falar da problemática do racismo se nós não falarmos da problemática do Estado, da política e das noções que essas políticas poderiam estar fazendo no sentido da política mesmo e não da politicagem, porque muitos levantam a bandeira para fazer politicagem. O que nós entendemos de política, na essência, é exatamente o exercício
do bem comum a determinada sociedade, para que todos tenham igualdade de direitos e todos sejam assistidos nesses direitos, não é? Buscar justiça nesses direitos. Então, nós precisamos tensionar sempre, discutindo a temática, como estamos fazendo, refutando determinados posicionamentos. Isso é sério, nós precisamos nos compreender enquanto sujeitos, e não estou falando só no âmbito científico, não, estamos falando enquanto negros, aquele que vai lá na escola, aquela Jussiene, que tinha 14 anos, que frequentou Cláudia Vanessa, o Monte Pascoal, que frequentou o Clériston Andrade, entende? Que foi aluna dessas escolas em situações precárias, e hoje está aqui falando numa situação outra, né? De conhecimento, se compreendendo enquanto sujeito nessa sociedade. E além de expor também as problemáticas, expor os sujeitos que geram essas problemáticas também, não é? Terceiro ponto é a descolonização dos saberes, dos dizeres, dos sistemas simbólicos e dos poderes. A gente precisa descolonizar. Nós precisamos deixar que os povos, os sujeitos, falem por si, e não o outro falar por ele. O outro não precisa configurar quem nós somos. Nós precisamos configurar, nós precisamos nos moldar identitariamente, sabendo de onde viemos, como nós passamos por esse viés, né, no tempo. Quando eu falo tempo, eu me remeto à história. Quando eu falo espaço social, não é? E onde nós estamos hoje, certo? Principalmente onde nós estamos hoje, nos apropriarmos dessa nossa posição na sociedade. Penúltimo é a ressignificação, né? É preciso, nessa ressignificação, combater os estereótipos, a forma de tentar colocar os sujeitos em simbologias negativas. Não falo só do negro, falo de todas as etnias também, como o índio, por exemplo, que é muito estereotipado, ele é visto de forma muito encaixada em determinadas ironias metafóricas, animalizadas, vamos dizer assim. Então, essas figuras simbólicas que foram produzidas ao longo do tempo, nós precisamos ressignificá-las, nós precisamos colocar de forma afirmativa tudo que direcionado ao negro, desculpe, de forma negativa. Nós precisamos positivar isso aí, representar o negro, e isso gera, e concordo com o que Marcos falou, e isso a gente precisa tratar numa amplidão maior, a questão da representatividade. A representação, todo o sistema nacional, toda nação que se configura, como eu falei há um tempo, ela gira em torno das representações. Ela se sustenta nas representações, no hino que vá adiante, nos mártires. Então, é preciso ressignificar isso aí e deixar claro, evidenciando de forma válida, não é, de forma instaurada, afirmativa, as contribuições dos grupos étnicos, dos negros, para a formação dessa sociedade, quer seja no âmbito histórico, quer seja no âmbito social, no âmbito linguístico, porque tudo perpassa também pela linguagem, essas formações estereotipadas, o passar a história como é contada, narrada de forma oral, de forma escrita, de forma, vamos dizer assim, válida, como a história macro, né, ou as histórias contadas. Então, precisa representar, o negro precisa se ver afirmativamente representados, né, como igual, como pertencente em igualdade de direito, e isso, constitucionalmente, nós temos esse direito, então é preciso fazer valer, não é? E, além disso, evidenciar as pessoas, os negros, que contribuíram para essa validação, para essa afirmação. Existem negros maravilhosos na história, intelectuais maravilhosos, com produções maravilhosas. Nós temos hoje, contemporaneamente falando, a Conceição Evaristo, o Kabengele Munanga, na literatura, nas artes, enfim, que pode
fazer com que na música, gente, quanta gente negra fantástica, talentosa existe na música, no teatro. Então, nós precisamos evidenciar no jornalismo, na academia, na ciência, né, nas ciências exatas. Por isso, quando a gente fala que a restrição da Lei 10.639 na educação, ela não dá conta porque quer trabalhar essa afirmação apenas nas áreas das artes, da história, não é? E, enfim, da literatura, não dá conta, porque é um problema social. E nós precisamos trabalhar em todas as esferas, não é? Para que esse construto social ele seja homogeneizado na questão dos direitos. E, por último, o princípio da alteridade. É o desvendar-se o outro, é saber descobrir em si quem é o outro em você. Né, que nós, enquanto relação, enquanto sujeitos que se relacionam socialmente, nós não podemos negar que nossa existência, ela é também, vamos dizer, o outro. É o eu e o outro. Essa relação, ela se dá constantemente. Não existe branco sem o negro. Não existe, vamos dizer assim, o professor sem o aluno. Não existe o comerciante sem o cliente. Então, nós precisamos entender essa interdependência dos sujeitos e falar que ninguém é melhor do que ninguém nessa interdependência, porque a minha existência é validada a partir dessa minha compreensão do outro em mim. Então, eu preciso compreender que para eu existir, o outro precisa validar também a minha existência, não é? Isso é alteridade, é saber que as relações se dão nesse sentido. E ninguém está no mundo como uma ilha, nessa supremacia, nessa hegemonia, se achando raça superior. Por isso que a gente precisa conhecer, não é? Obrigada. Sabe as palavras, professora. Nós queríamos, né, a gente já está se aproximando do final da nossa live, e nós queríamos tocar num assunto que aconteceu hoje, não sei se chegou a informação a todos, mas ouvimos falar da revogação da portaria de cotas. Chegou até vocês essa notícia, né, estava sendo veiculada, né, no WhatsApp, em todos os cantos, e já estava havendo já uma mobilização em reação em oposição, né, a essa situação. Eu queria que cada um de vocês, no sentido, né, da nossa temática, que trata das ações, das transformações possíveis, né, dos posicionamentos antirracistas, o que isso traz para vocês hoje, o que vocês gostariam de deixar como mensagem, como fala de desfecho desse diálogo nosso, em relação não somente a essa medida, mas ao que a gente pode trazer de esperança e de força diante de tantas afrontas, de tantos impactos negativos que temos tido, né, durante esse período, né, que vivemos hoje, já vulneráveis pela pandemia, né, já vulneráveis por outras questões tantas que acompanham o nosso cotidiano. Então, a palavra está passar para a Cláudia, agora, depois o Marcos, depois a professora Jussiene, e a gente encerra nossa live. Ok. Bom, a gente sabe que, historicamente, os espaços de privilégios do saber, ele não foi construído para a população negra e nem para os povos originários, né? Então, quando a gente pensou nessa eleição do atual desgoverno, a gente já sabia que havia esses tipos de ataque à população, ao ingresso da população negra e indígena nos espaços de poder. A gente sabe que adentrar na universidade significa também você adentrar em um mundo de conhecimento onde representa o poder. Conhecimento é poder. A gente sabe também que existe uma chave que vai modificar toda a estrutura de uma sociedade a partir do ingresso de um estudante quilombola, através de um ingresso de um estudante indígena, dentro dos espaços da universidade. Então, foi um impacto muito grande saber que o legado que esse ministro deixou foi esse,
de que ele revogou a entrada das políticas públicas que foram conquistadas a muitos custos pelo movimento negro, através da demanda da sociedade civil, e foi uma conquista muito cara para os nossos povos, foi uma conquista muito cara para a população negra e indígena adentrar nesse espaço através do sistema de cotas. E ele chega, antes de sair, né, do ministério, ele deixa esse legado. Mas o que eu sei é que a gente também aprende nos espaços de poder que onde tem poder vai ter resistência. E por mais que exista essa lei, eu acredito que a partir desse momento vai ser mais uma estratégia, mais uma ferramenta da gente se organizar e demonstrar mesmo a nossa resistência, né? A nossa forma de resistir a essa afronta. Verdade, obrigada, Cláudia. Marcos? Vamos lá, então. Gente, essa é uma questão já. Você deixou a questão mais polêmica para o final, né? E aqui, só essa questão daria uma outra live. Mas, enfim, enquanto o Cacau estava falando, perdão a intimidade, né? Porque eu chamo de Cacau, é uma grande amiga, eu estava escrevendo, né? Estava escrevendo aqui só para dizer assim, a revogação dessa portaria não me surpreende, né? Inclusive, eu estava até com minha tia, que está acompanhando a live aqui, Leda, e aí eu coloquei assim, é motivo de comemorar. E aí ela fez um comentário que eu achei interessante, que ela falou assim, o medo é saber quem vai ocupar o lugar dele. E, de fato, é isso. É claro que a saída dele, né, do Ministério da Educação, é um motivo para a gente comemorar, né, porque ele não prestou nenhum serviço efetivo à população, né, especialmente à população negra. E então a saída dele, para mim, é motivo para comemorar. Agora a gente comemora, mas se preocupa, né, em seguida, em saber quem é que vai ocupar esse lugar. Agora eu vou te dizer uma coisa. Marília disse assim, o que você teria a dizer, né, sobre até como esperança e tal. Opa, Marcos saiu da tela. Acho que a internet dele deve ter falhado, né, gente? Tá voltando. Viu a minha internet aí, gente? Tô aqui. Vocês ouviram até que ponto? Quando eu falei você estava falando da questão da esperança. Ah, tá, pronto. Enquanto a Carla estava falando, eu estava escrevendo a seguinte coisa. Quem conheceu, e você escrever agora, quem conheceu o gosto do saber, jamais vai se contentar com a ignorância. Vou repetir. Quem conheceu o gosto do saber, jamais vai se contentar com a ignorância. O que eu quero dizer? Eu não sou uma pessoa otimista em relação a esse desgoverno. Mas eu quero te dizer o seguinte, nada vai nos parar. Nada vai calar a população negra, nada vai parar a população LGBT, nada vai parar a população cigana, nada vai parar a população indígena. Sabe por quê? Porque para todas essas populações marginalizadas, o que nós bem sabemos fazer com maestria é resistir. Porque a nossa própria vida, ela simboliza, ela significa resistência. Então pode vir Bolsonaro, pode ser Trump, pode ser quem for, não interessa. Nada vai nos parar. Sabe por quê? Porque a população negra, ela conheceu o gosto do que é ocupar o espaço da universidade. A população negra conheceu o que é ter a condição de dar um pouco, né, não como a gente quer, idealiza, mas uma melhor qualidade de educação aos seus filhos, né? A população negra sabe o que é ocupar melhor espaço no mercado de trabalho. E a partir do momento que a gente conheceu isso, esse direito que nos foi negado durante toda a história, nós não vamos nos contentar com migalhas, nós não vamos nos contentar com farelos, nós não vamos nos contentar com senzala, sabe? Nosso lugar é quilombo,
sabe? Porque quilombo significa resistência, tá? Então, ao mesmo tempo que eu não tenho expectativas otimistas, né, para esse governo, mas eu tenho esperança de que ele vai passar, né, e que, independente das políticas, dos ataques, nós vamos continuar resistindo, porque nós já ocupamos um espaço que é nosso, da universidade, e de lá nós não vamos sair. Muito, muito boa sua fala, Marcos. Professora Jussiene, dentro do que a gente colocou aí, vamos, né, desfechar, né, a fala de cada um. Essa revogação, eu preciso primeiro dizer que, infelizmente, uma live não dá conta da complexidade do tema, né? Infelizmente, a gente quer falar, discutir, trazer à tona fatos e coisas que nos limitam num espaço de tempo que, às vezes, a gente não tem condições. Então, essa revogação, para mim, antes de falar da revogação, eu vou falar outra coisa. Quando eu estava ainda no curso de doutoramento, houve a flexibilização da Lei 10.639, deixa eu me recordar exatamente como foi, a desobrigatoriedade da lei. Isso me preocupou de uma forma, sabe, tão fulcral, e eu ainda conversei com a minha orientadora, falei, nossa, e agora? Porque a gente fala de uma coisa e de repente vem o Estado e corta, vamos dizer assim, a oportunidade que nós temos de nos promover. Aí eu volto para a mesma preocupação em relação à revogação dessa portaria, né? E volto ao que nós estamos discutindo aqui desde o princípio. O racismo, ele é sempre impulsionado pela natureza política. Nós precisamos compreender isso claramente. Isso está claro, sem politicagens, muito menos inflamações, nem senso comum. Nós precisamos compreender isso de uma forma factual. E isso é uma evidência. Não é? Essa revogação é uma evidência factual de que o racismo ele é impulsionado de forma direta ou indireta pelo Estado. Então, assim, obviamente que nos colocar em um lugar subalterno, me aproprio da fala de Marcos, então, nos colocar no subalterno nunca funcionou. O curso da história nunca funcionou. Em determinado momento, certo? Nós ressurgiremos, não vamos nos calar, nós vamos nos reagrupar e nós vamos, de novo, igual futebol, né? Tentar refazer as estratégias e conquistar de novo. Uhum. Nós precisamos conquistar os espaços novamente. Então, isso nunca nos parou. É óbvio que é uma tristeza, porque evidencia um projeto político que muitos negam. Para nós é um fato que nós já conhecemos, entende? Mas para outros, não. Eu já ouvi frases, por exemplo, eu não vou falar que eu sou negro porque eu sou moreno. Porque, desculpe, abro aspas, tá? Porque esse negócio de negro, essa conversa de negro, é coisa de esquerda. Então, isso é senso comum. Nós precisamos, de fato, conhecer quem nós somos, para nós exatamente nos revertir da couraça da resistência. E nós resistimos na história, na sociedade, nós resistimos e vamos continuar resistindo. Sempre eu posso não viver para ver essa conquista acontecer de forma igualitária. E o mito da democracia racial continuar a existir. Então, assim, eu posso... meu filho pode ter os netos dele e não ver, mas nós vamos continuar resistindo. Então, assim, é lógico, uma tentativa de ser vamos dizer assim, uma nova tentativa, literalmente falando, na história,
não é? Um retrocesso na história, e isso é lamentável, porque com o decorrer dos séculos a gente espera avanços e não retrocessos. Então, uma natureza política que traz retrocessos é de se desconfiar. A gente precisa se manter sempre na questão da desconfiança. Então, nós precisamos desconfiar dessa natureza política e, de fato, sugerir e nos posicionar, tensionar, porque toda mudança histórica sempre funcionou a partir da tensão. Toda tensão, aí eu evoco os estudos de Baba, toda tensão gerou uma mudança. Então, nós vamos tensionar. Enquanto a tentativa de silenciamento existir, existirá também as tentativas de não silenciamentos, certo? Existirão sempre as resistências, e nós, enquanto negros, sabemos fazer isso com maestria, e vamos continuar fazendo. Palmas. Gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês três. Vanessa sumiu, deve ter caído a internet, né? Tá voltando. Que bom. Na verdade, Marina, eu tô ficando sem áudio, sem um retorno, aí eu tenho que sair e retornar para conseguir ouvir vocês. E às vezes eu fico sem retorno, entendeu? Ok. Estamos nos ouvindo agora, todos? Bom, eu queria agradecer imensamente a cada um de vocês, tá? Ó, 1000 beijos para cada um. Vocês são pessoas significativas na minha existência, né? Também para nossa cidade, no nosso município, para a nossa universidade, a UNEB Campus 18, né? Todos temos alguma passagem por ali, deixamos a nossa história também, fomos marcados também por essa instituição, e ainda estamos, né, por ali, muitos de nós, e vocês agregaram muito valor hoje, né, a nossa discussão. Eu me sinto muito emocionada de poder debater isso no contexto atual, né, e é uma pena que seja apenas 1h30, né, para a gente trabalhar. Vamos pensar em uma próxima live em que a gente possa fazer um recorte de alguma das questões que surgiram aqui, que não foram esgotadas, né, e que deixaram a gente com esse gostinho de quero mais, para que a gente possa dar continuidade, né, a esse debate, porque ele é importantíssimo. Uma pessoa que assista essa discussão, ela não sai mais a mesma. Ela sai diferente do que ela entrou aqui nessa noite, e isso eu não tenho dúvida. E a palavra-chave que eu acho que fica para todos nós é resistência, né? Na área de saúde mental, nós temos aí a lei que trouxe de volta, né, a nota técnica que trouxe de volta os hospitais psiquiátricos, né, e a gente já imagina, né, a finalidade dessas coisas que não trazem nenhuma, que violam direitos humanos e que não resolvem os problemas, né, da saúde mental, dos transtornos mentais graves. Pelo contrário, né, agravam, despersonalizam e desagregam essas pessoas da comunidade. Então, são medidas retrocessas, né, que simbolizam retrocesso, mas que nós não baixamos a guarda e vamos continuar na resistência, né, em todos os sentidos, porque eu acredito que há muito a resistir, há muito a mobilizar e há muito a discutir também, e partir para o chão de fábrica para que as coisas também se concretizem. Marcos levantou a mão. Eu só queria agradecer, né, pelo convite que você fez. Você sempre carinhosa, você sempre atenciosa. Não sei se é por conta do seu ofício, né, da profissão que você escolheu, que é uma psicóloga. Então, Marília é sempre detalhista, é sempre atenciosa, assim, sabe? Eu me sinto muito acolhido, assim, com os lugares que você tem passado, né? Você tem lembrado de mim, né? Tem indicado. Então, essa parceria, né, é muito legal. E essa é a ideia mesmo. A gente não tem respostas prontas, acabadas. A ideia é que a gente pensar junto, discutir ideias, né? São temas complexos e que precisam estar na nossa discussão cotidiana. Então, mesmo agradecer a você, a UNEB, né, a Cacau e a professora Jussiene. Foi uma honra para mim estar aqui como bem-aventurado, né? Entre as mulheres, eu sou bem-aventurado. Então, dizer assim que foi enriquecedor. De fato, a gente não sai o mesmo quando a gente discute essas questões e quando a gente se permite ser afetado pela visão do outro, né? Eu não posso entrar no debate, numa discussão fechado, né? Porque senão eu vou sair do mesmo jeito. Quando eu participo
participo de uma discussão, de um debate, eu preciso estar aberto, né, para ser afetado pelo conhecimento do outro. Então, essa discussão foi muito interessante. Eu agradeço muito. Nós que agradecemos. Um abraço, gente, e até a próxima com fé. Em Deus estaremos juntos novamente. Tchau, Foi um tchau. prazer. Tchau. O mesmo, tchau.